Olá, sou Meire J. Costa e hoje a gente vai falar sobre mentores e guardiões. Você sabe a diferença desses dois? Pois é, tem diferença sim. Eu vou tentar trazer para vocês uma nomenclatura fácil para que vocês possam entender. Bom, na verdade, mentores e guardiões são espíritos, consciências extrafísicas que não estão aqui nesse plano, né, que estão do lado de lá, olhando por nós. Todo mundo tem um amigo espiritual? Sim, todo mundo tem um amigo espiritual. É muito difícil uma criatura estar aqui na Terra e não ter nenhum sequer amiguinho espiritual. Todo mundo acaba tendo, pelas relações que vão se desenvolvendo ao longo das encarnações, até por isso mesmo, né, aqui. E não só, às vezes, das encarnações aqui, mas das encarnações em outros planetas. Então, eu ainda não conheci ninguém que não tivesse um amigo espiritual, viu? No fundo, todo mundo tem. Então, esses amigos espirituais, eles podem ser de diversos níveis conscienciais. E esses níveis vão variar de acordo com o nosso nível também. Então, a maioria dos encarnados na Terra tem guardiões, tá? Eu vou explicar mais à frente o que é. Uma pequena parcela tem mentores e guardiões. E uma parcela muito pequenininha só tem mentores. Então, como é que eu fui aprendendo a diferenciar isso? Primeiro, pela minha própria experiência, que eu conheço o nível dos meus amigos, daqueles que estão sempre me ajudando. E depois das minhas andanças em projeção astral, eu comecei a observar que algumas companhias espirituais de espíritos que estavam em projeção também não eram assim tão elevados, nem frequencialmente, nem moralmente. Então, agora a gente vai classificar isso aí. Primeiro, todos os nossos amigos espirituais são espíritos, estão em perispírito, tá? Sendo que, isso para que vocês possam entender, alguns desses espíritos, na verdade, eles estão encarnados em seus corpos mais sutis. Só o comecinho, tá? Então, alguns mentores, na verdade, a gente acha que está desencarnado, ele não está desencarnado. Ele está encarnado num corpo mais sutil, em uma missão aqui na Terra, que é olhar por alguém que está encarnado aqui, que tenha uma missão a desenvolver. Casos raríssimos, mas tem. Então, são espíritos que vêm de outras estrelas, de outros planetas, de outras galáxias, já acompanhando esse espírito que encarnou aqui para desenvolver essa missão. Então, a gente acha que eles estão desencarnados, mas, na verdade, eles estão encarnados em seus corpos mais sutis. Só um parênteses. Mas, na maioria de nós, o que nós temos? Os guardiões, os que são espíritos que passaram, a maioria já tiveram várias encarnações aqui na Terra, chegaram a um ponto que eles têm um nível consciencial um pouco maior do que o nosso, em termos de conseguir percepção de tudo, de entender o que é certo, o que é errado, o que pode fazer nesse planeta, o que não pode, o que realmente prejudica o outro, o que não tem. Esses guardiões, eles têm essa consciência um pouco mais desenvolvida. Então, são espíritos que passaram por aqui, alguns se afeiçoaram a nós durante a nossa trajetória, mas eles adquiriram um nível consciencial, moral, ético maior do que o nosso, que permitiu que quando ele desencarnasse, ele, pelo grupo, pela egrégora a qual nós estamos inseridos, foi permitido e trabalhado ele para que ele não reencarnasse e ele ficasse acompanhando. Então, dentro desses guardiões, nós temos uma falange muito grande de espíritos, principalmente quem é ligado à Umbanda sabe do que eu estou falando, dos verdadeiros guardiões, não aqueles que se passam por eles, que também tem espírito que se passa por guardião, mas não é. É zombeteiro ou quizumbeiro, tá? Mas não é guardião. Guardião mesmo é um espírito que tem um padrão um pouco acima do nosso. Ele já tem valores éticos mais, vamos dizer assim, mais perfeitinhos que o nosso. Então, esses guardiões, a função deles realmente é nos proteger.
Muitas vezes de nós, na maioria das vezes, de nós mesmos, às vezes de algum obsessor. Então, como a gente consegue um guardião para junto da gente? Bom, aqui no Brasil, quem tem origem dentro da Umbanda, naturalmente a gente vai desenvolvendo esse círculo de amizade e a gente vai adquirindo aqueles espíritos que têm uma afinidade conosco, dentro da linha de trabalho da Umbanda. Mas quem não é da Umbanda também pode ter um guardião, porque você vai desenvolvendo ao longo das suas encarnações laços afetivos com um e com o outro, que já encarnou aqui e que também quis ficar do seu lado. Mas é aqueles espíritos que estão aqui pela primeira vez, que ainda não reencarnaram na Terra. Existem equipes espirituais de guardiões, é como se fosse um exército, que são treinados para, de vez em quando, dar uma assessoria para quem realmente não tem. A gente tem os guardiões afetivos, que você sabe até quem é, que você tem um conhecimento, mesmo que você não saiba o nome direitinho, a falange para a qual ele trabalha, mas você tem uma leve intuição de quem é seu guardião. Esse é afetivo. Muitas vezes a gente não sabe o nome dele, da última reencarnação dele, mas a gente sabe que tipo de energia ele traz, então a gente reconhece pela falange de trabalhador. E aqueles que vieram, que estão em primeira encarnação aqui, às vezes não tem esse contato afetivo, mas se sente protegido porque eles estão por perto. Então são pessoas que sabem que tem uma equipe, que tem alguém próximo ali cuidando dele. Então os guardiões, eles agem muito terrenamente, muito do mesmo jeito que a gente age aqui, muitas vezes como um pai, assim, um pai austero. Se você fizer besteira, ele te castiga mesmo. Então, eu venho falando para vocês que o castigo não é divino, não é Deus que castiga, a força maior, o Todo-Poderoso. Por quê? Essa força maior é só amor. Ele não julga, ele não, só emana amor, a força maior. Mas nós temos essas energias mais abaixo que se afeiçoam a gente, querem nos auxiliar e nos auxiliam dentro do conceito delas. Eles têm um valor ético mais forte que o nosso, mas ainda aplicam uma metodologia, vamos dizer assim, um pouco primitiva, psicológica, né? É do tipo, bateu, levou, você vai aprender pela dor, tem que aprender, vai aprender de qualquer jeito. É tipo um pai austero que quer ensinar o filho, ama aquele filho, quer o melhor para aquele filho e usa um método um pouco mais agressivo para que aquele filho não caia, né? Para que aquele filho não erre pelo caminho, tá? Então são os guardiões. A maioria de nós tem, eles estão próximos, às vezes até um parente lá atrás, um tataravô, um avô que se afeiçoou e que obteve permissão, porque ele tinha um nível um pouco melhor, conseguiu permissão de ser trabalhado energeticamente para não sofrer atração eletromagnética do planeta e reencarnar. Então ele fica desencarnado ali próximo, tomando conta. E muitas vezes agindo com a mão firme, para que você não faça besteira. Os mentores não. Os mentores já são espíritos mais evoluídos realmente. Geralmente eles não passaram, ou se passaram foi uma encarnação ou outra aqui na Terra, eles não passaram por muitas encarnações. Eles vêm de outros orbes, eles vêm de outras galáxias, eles têm um nível de consciência, de valores éticos, de padrões de solidariedade, fraternidade, muito mais elevados mesmo. Eles já sabem nos educar através das nossas escolhas, então eles deixam que a gente exerça o nosso livre-arbítrio, eles jamais vão nos manipular. Esses mentores, eles colocam as opções para que você faça as suas escolhas melhores. Quando ele percebe que você está confuso aqui, ele abre caminhos para que você faça as suas escolhas dentro de uma ética. Por exemplo, você está com tudo dando errado, e de repente você começa a colocar currículo em empresas, em lugares, para que você seja chamado para um trabalho. Aí, nesse meio tempo, aparece uma pessoa que não é muito bem intencionada, mas te oferece um trampo que você sabe que é meio perigoso, ou é ilegal, ou alguma parada que você sabe que não é muito bacana, que é meio sinistra.
O que o teu mentor, caso você tenha um mentor, ele vai fazer? Ele vai pegar e vai colocar que o teu currículo de repente seja aceita, vai intuir alguém para que essa pessoa olhe para o seu currículo com amor e diga, não, essa pessoa está precisando. E vai colocar essa opção para você. Só que muitas vezes é um emprego com salário baixo, que você vai ter que pegar ônibus todo dia, acordar cedo, mas é uma coisa honesta. Foi colocada as duas oportunidades para você. Isso foi a ação do seu mentor, que colocou para que você faça a escolha entre o trabalho desonesto, que você vai ganhar mais e fácil, e o trabalho honesto, correto, que você vai ganhar pouco, mas é uma coisa honesta. Aí você vai usar o teu livre-arbítrio. Entenderam? Esse é trabalho de mentor. Se você não tiver um mentor, que algumas pessoas não têm essa consciência um pouco mais elevada, porque nós estamos numa caminhada e a gente está aqui todos em uns níveis mais altos, e muitas vezes o nível que a gente está, até de padrão vibracional do nosso corpo, não permite que tenhamos um mentor como assessor, porque eles vibram num padrão muito mais alto. E muitas vezes a gente não consegue ouvir, nem eles não conseguem nos alcançar. Em alguns casos, quando a gente está fazendo um esforço para melhorar muito, esse mentor, porque existe assim como se fosse um grupo de mentores que olha um grupo de pessoas que estão encarnadas. Então, mesmo que esses mentores não consigam nos alcançar porque a gente está muito baixinho, quando a gente faz pressa, a gente está querendo mudar o nosso padrão, que a gente está se esforçando, eles chamam algum projetor ou alguém que esteja mais próximo. Eu falo sempre projetor porque nós estamos encarnados, então a gente consegue fazer esse trabalho mais facilmente, para dar um toque sutil nessa pessoa, já que os mentores mesmo não estão conseguindo trazer nem essa informação para eles. Então, o trabalho do mentor vai ser sempre sutil, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Eles podem até manipular um pouquinho por trás da jogada para que você enxergue e você tome a sua decisão. O teu guardião não. O teu guardião, ele já age assim. Ele está pertinho de você, ofereceram para você as duas oportunidades. Aí você está aqui e diz assim, caraca, eu não quero trabalhar todo dia, pegar ônibus, estou fora. Eu vou pegar a proposta daquele cara que é bem melhor, sabe? Deixa para lá, não vai dar nada, eu vou ganhar bem, eu vou me dar bem, eu vou pegar aquilo ali. Só que você tem um guardião forte. Você tem um cara que olha por você e não quer que você faça besteira, porque ele é afeiçoado, ele é experiente, ele já passou por diversas encarnações no planeta, ele viu que dá ruim quando a gente faz opções ruins. E ele gosta de você, ele é o teu guardião. O que ele faz? No dia que você sai, pega a tua bicicletinha lá para acertar com o cara que você vai fazer a parada errada, ser atropelado. Ele faz com que você seja atropelado. Aí você vai ficar de molho 6 meses no hospital se restaurando. Por quê? Porque ele não queria que você fizesse a escolha errada. Você estava prontinho para fazer besteira. E aí ele te dá um safanão para que você seja afastado. Essa é a ação de guardião. E muitas vezes a gente confunde. Aí a gente acha, nossa, foi um obsessor, caraca, agora que a minha vida estava andando, que eu ia pegar um emprego, vem um obsessor e blau. Não. Aí, isso aí é o que os evangélicos chamam de livramento. É assim que funciona o livramento. A ação dos nossos guardiões. Eles estão de prontidão, porém o método deles é toma lá da cá. Fez besteira, meu filho, se tiver como, eles dão um peteleco em você, eles te empurram para que você não caia de novo em outra. Eles agem dessa forma, não é ação de obsessores de inimigos. É ação de amigos, só que amigos austeros, que tem uma maneira firme de te mostrar que você está no caminho errado. Viu? É interessante a gente ter esse conhecimento, porque quando acontece alguma coisa nesse tipo na nossa vida, muitas vezes a gente acha que é ação de obsessores e toma de procurar lugares para tirar os obsessores, para se afastar. Aí os nossos guardiões, que são terrenos, caem na gargalhada do lado de lá, ficam rindo. Pode fazer o que você quiser, porque eu não sou obsessor, eu estou do teu lado para te ajudar e você vai tomar jeito do jeito que eu quero. É assim. Não respeitam um livre-arbítrio, mas eles estão juntinho de nós, nos auxiliando também.
é uma galera muito boa e muito necessária nos momentos que nós estamos passando agora no nosso planeta. Período de transição cresceu muito o contingente de guardiões, muito. É por isso que, assim, alguns evangélicos que não entendem de nada disso, quando saem do corpo, e também não entendem o que é uma saída extracorpórea, começam a falar que tem muitos demônios nos rodeando. Não, é porque esses guardiões, eles são truculentos. Até o aspecto físico deles é bem denso, é bem truculento. Mas eles têm um padrão moral, é tipo assim, eu esqueci o personagem de um policial pesadão, que ele é bom, ele não é corrupto, ele é um cara íntegro, mas ele é todo brutão. E ele age com as armas que ele conhece, do jeito que ele sabe agir, para fazer o bem. Então, é importante a gente ter esse conhecimento, primeiro, que a gente não fica rezando, afastando o obsessor, porque senão só vai fazer os nossos guardiões ficarem rindo do lado de lá. E depois, quando acontece um negócio desse, você ter entendimento do que você estava fazendo naquele momento. Não foi só um livramento simples. Sempre por trás tem alguma coisa maior. E aquilo que você foi livrado, né, que te livraram, era algo que era muito importante no seu processo evolutivo. Seria um passo mal dado que você daria, que dificilmente você conseguiria retornar ou consertar aquilo. Ou ficaria um bom tempo da sua vida preso dentro de uma situação que não seria legal. Então é importante você ter esse conhecimento para você fazer uma análise do que você estava fazendo, das coisas que aconteceram, para você se consertar. Primeiro, que essas coisas também vêm para a gente porque nós atraímos. Então, vou voltar ao exemplo do trabalho, né? O primeiro movimento que veio foi a sua atração. O fato, principalmente as pessoas que tenderam a optar pelo caminho mais fácil. Você vai atrair coisas para a sua vida que vão trazer essa facilidade. Mas atrás dessa facilidade tem um problema maior. Então presta atenção no que você estava fazendo, caso você tenha sofrido um acidente, preste atenção o que você ia fazer naquele momento, sabe? Se liga, pensa, eu estava indo na rua porque eu ia fazer isso, era isso. Porque por trás disso, da tua escolha, pode ter algo muito maior e que é preciso consertar urgentemente. Você corrigir a sua rota, tirar a sintonia disso que você estava. Então, fique ligado. Às vezes, uma coisa boba que a gente não consegue identificar, mas é algo muito importante para a nossa vida. Um detalhezinho mínimo, mas é aquilo que vai fazer a diferença. Então, eu acho que é importante, nesse processo todo, a gente diferenciar guardião de mentor, para a gente conseguir enxergar melhor as nossas opções de escolhas, da onde está vindo, né? Eu sempre agradeço, mesmo quando é um safanão. Agora há pouco mesmo eu levei um safanão do meu, né? Em princípio eu também pensei que fosse processo obsessivo. Depois eu fui raciocinar e eu disse, não, é meu guardião, porque eu já vi em outras experiências, outras coisas que eu faço, que ele corre atrás. E outra coisa, esses guardiões, quando eles são muito afeiçoados a gente, eles se vingam por conta própria. A pessoa faz um mal pra gente e eles tomam as dores e se vingam mesmo. Então é importante também, é como se você tivesse um cachorro bravo do lado, né? Você ter controle disso para que você também vibre cada vez melhor. Você sabe do seu poder, mas não utilize esse poder. Se alguém fizer algo errado para você, pensa assim, olha, tudo bem, tranquilo, deixa para lá. Ele vai seguir o caminho dele. Não fique vibrando numa vingança, porque você vai estar atiçando o teu guardião para que ele tome as dores por você. E aí você fica também cada vez mais criando um vínculo maior, você está encarnado e muitas vezes até atrapalha ele também, porque ele já alcançou um estágio melhor, onde foi permitido que ele não reencarnasse para ficar próximo a alguém. Mas se você começa a incitá-lo dentro de um processo de vingança, o padrão vibracional dele cai também e na próxima ele vem encarnado. E na próxima não, quando cai muito, automaticamente ele é puxado para o planeta dentro de um processo encarnatório
compulsivo, né? Compulsório. Compulsivo não, compulsório. Ele nem pede e ele já está vindo, tá? Então é importante também a gente ter consciência disso. Vamos ajudar nossos guardiões também. Afinal de contas, eles estão aqui, ó, nos protegendo, eles resolveram ficar desencarnados um tempo só tomando conta da gente. Vamos ajudá-los também a evoluir até que eles cheguem ao patamar de mentores também. Porque um dia, dentro do processo evolutivo, eles também vão chegar nesse ponto. De se tornarem menos terrenos e mais etéreos, mais espirituais, né? Mais dentro de um nível de respeito de livre-arbítrio, enxergando a gente como consciência livre. Mas, por enquanto, eles ainda estão presos ao sistema da Terra. É o nosso sistema, nosso sistema de aprisionamento, que a gente tem que, às vezes, aprender pela dor. Os nossos mentores sabem que a gente aprende muito melhor pelo amor, só que é muito mais difícil o caminho, ok? Bom, eu espero ter passado para vocês a informação, a diferença entre guardiões e mentores. Só tenho a agradecer a vocês, mais uma vez, muito obrigada mesmo e fiquemos com a luz.